diretores, está todo mundo aflito com a indefinição da retomada das aulas, seja no estado, nas escolas particulares e nas escolas municipais. Hoje teve uma reunião com diretores e a Secretaria de Educação de Cascavel. O Ismael Elias esteve lá e nos conta agora como foi. A reunião entre a Secretaria de Educação de Cascavel e os 62 diretores do município ocorreu aqui no Teatro Hemisfer, que fica no centro de eventos da cidade. Aqui foram repassadas algumas orientações quanto à volta às aulas, por enquanto de forma remota. Desde o dia 20 de março, as aulas na rede pública de ensino de Cascavel estão suspensas. E com isso, os professores se mantiveram em casa. Com tantos dias sem aula, foi por isso que a reunião de orientação precisou ser feita. As atividades serão desenvolvidas de forma remota. A partir do dia 25 deste mês, os pais deverão procurar retirar essas tarefas nas escolas e CMEIs. E a partir do dia 25, todos os pais serão comunicados que deverão ir até as unidades escolares e CMEIs com horário marcado e dia marcado por série para retirar as atividades remotas. A partir do dia 25 começa a valer o calendário escolar. E isso está respaldado num parecer do Conselho Nacional de Educação, que orienta os sistemas de ensino quanto à retomada do calendário escolar. E na prática, como funciona esse cronograma de retirada de atividades? Na prática, funciona da seguinte forma: nós estamos tomando todos os cuidados, seguindo todos os protocolos sanitários para que não haja risco e perigo para ninguém. Os pais deverão buscar nas escolas e CMEIs com horário marcado. Por exemplo, na segunda-feira, suponhamos que seja a pré-escola 1 e a pré-escola 2 o primeiro ano. Daí os pais vão estar com o horário marcado para não haver aglomeração. Haverá toda uma marcação no chão para que as pessoas não se aproximem, né? Tenha distância. Verificação da questão de máscara, álcool gel, tudo isso. Será retirada a atividade com protocolo. Eles vão estar levando para casa, né? Para os filhos estarem fazendo. E na próxima semana, né, e na outra segunda-feira, virão trazer essas atividades e pegar da semana seguinte. Ainda segundo a secretária, para os dias em que não houve aula, haverá reposição. Além disso, existe uma data prevista para voltar às aulas presenciais. Inicialmente, está previsto para o dia 15 de junho. Mas isso tudo vai depender de como vai estar o risco de contágio do Covid-19. Nós não temos como, avaliar como que vai ser, então a cada dia nós sentamos e avaliamos. Sobre as tarefas, a Rosane Correia, que é responsável do departamento pedagógico, diz que existe um grupo de pessoas que auxilia os professores e diretores quanto à aplicação dessas atividades. O departamento pedagógico tem os assessores, cada assessor é responsável por 8 escolas do município e assim que tiverem dúvidas, a escola que tiver dúvidas, entra em contato com o nosso assessor e esse dará o suporte necessário. Outro ponto destacado nessa reunião foi a preparação psicológica e emocional dos diretores e professores para a volta às aulas e o contato com o aluno. A gente tenta, transmitir uma calmaria, mas tem ansiedade, da volta às aulas. A gente compreende a ansiedade dos pais, a gente compreende a ansiedade das crianças, a gente vê a dificuldade que todos nós estamos enfrentando, mas a gente precisa, dar um enfrentamento a isso, demonstrando a calma, e a serenidade para enfrentar uma situação assim. E na esteira dessa ansiedade dos professores, algumas medidas estão sendo tomadas, tanto que o Sindicato dos Professores de Cascavel encaminhou ontem um ofício à Prefeitura questionando o retorno das atividades dos servidores. Esse retorno está previsto para o dia 19 de maio. Veja o que diz o texto. O sindicato comenta o retorno dos 4.000 servidores e se preocupa com a possibilidade de aglomeração nas instituições. Em outro ponto, o Ciprovel comenta a higienização dos espaços e também o fornecimento dos EPIs, equipamentos de proteção individual. No texto, como solicitação, o sindicato pede para que esse período da Covid-19 seja utilizado para a formação online aos servidores, com cursos específicos de cada área, além da formação continuada anunciada pela CEMED e as atividades remotas a serem organizadas, seja autorizada através de teletrabalho, conforme instrução normativa. Por fim, a última orientação é que os profissionais sejam dispensados do ponto digital e do cumprimento da carga horária presencial. O documento pede resposta da Prefeitura até o dia 22 deste mês. E sobre esse assunto, a gente vai conversar agora ao vivo com o repórter Carlos Turmina, não é, Dani? O Carlos conversou, então,
com o presidente do Sindicato dos Professores Municipais de Cascavel, né? Carlos, o que a representante do Ciprovel, o que a presidente do sindicato disse a você com relação a esse documento? Bom dia. Bom dia, Dani, Raab, a todos que nos assistem. Ela reforçou o conteúdo dessa carta e afirmou ainda que a preocupação é maior com a possibilidade de retorno das aulas prevista de acordo com a Prefeitura para o mês de junho. Ela disse que não é possível estimar com segurança uma data para essa volta gradual das atividades e disse que tem recebido os relatos de professores, de servidores da Rede Municipal de Educação, relatos de preocupação. Vamos ouvi-la. Não sabe, né? O que a gente tem acompanhado, principalmente em questão da saúde pública, todo dia é um boletim diferente, toda semana acaba saindo um boletim diferente. No momento, nós estamos vendo o aumento dos casos e o aumento de mortes. Então, isso nos leva a uma preocupação muito grande. A gente não tem como mensurar quando tudo isso vai passar, né? Então, assim, a gente precisa ter uma segurança de que é o mínimo de risco possível, né, para o retorno às atividades presenciais. E agora, 12h07, Carlos, nós continuamos falando de educação contigo, só que agora a gente vai dar um pulinho até a Toledo, cidade vizinha, porque alguns servidores, sim, retornaram os trabalhos nessa semana, os servidores de educação. Quais foram esses servidores? Dani, voltaram a trabalhar os servidores do quadro geral das escolas e dos Centros Municipais de Educação Infantil de Toledo, os CEMEIs, exceto as zeladoras. Foi uma normativa publicada ainda no dia 6 que determinou essa volta às atividades e determinou também quais serão as medidas de precaução sanitárias para que seja evitada a propagação do coronavírus. Ainda nessa normativa também foi determinado que os diretores das escolas e CEMEIs deverão criar uma escala para que os professores tenham um dia de trabalho na semana presencial. Nesse dia presencial, os professores poderão organizar atividades, atender os pais e ainda distribuir atividades impressas para os alunos. Lá em Toledo, os alunos estão recebendo atividades, sejam online ou também por meio de distribuição impressa, desde o dia 4 desse mês. E as atividades foram suspensas lá em Toledo no dia 20 de março, gente. Obrigada, Carlos, pelas informações. A gente percebe que cada cidade, cada município está estudando uma maneira diferente, né, Luiz, de não deixar as crianças desassistidas com relação à educação. Fundamental, né? E nas